Salve a todos. Pois é, eu não poderia começar um vídeo sem exaltar, evidentemente, né, e parabenizar todas as mães, né, do Brasil, do mundo, enfim, dessas criaturas maravilhosas e sublimes, né, que se propõem, né, a ter um ato tão salutar, tão saudável, né, que é de gerar vidas, né, para a humanidade e para todos, né. Mas o que eu quero mesmo começar dizendo para vocês que nem mesmo, né, as sublimes mães, né, de todo mundo se salvaram ou ficaram imunes, né, ao espectro capitalista, digamos assim. Não é interessante? Mas vejamos aí por quê, porque acho que é interessante as pessoas saberem disso, principalmente nesse momento, né? O processo havia em 1868, por aí, houve a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né? E essa Guerra de Secessão era exatamente, né, era uma guerra já contra, né, daqueles que combatiam o escravagismo nos Estados Unidos, né? E aí, né, com o tempo, essa guerra durou alguns anos. E havia ali uma senhora, né, que era a senhora Jarvis e tal, que ela teve o pensamento, né, de reunir essas mães, né, que eram desses filhos, desse pessoal que se salvava dessa guerra, enfim, pessoal mais pobre e tal, que precisavam ter ali as suas famílias protegidas de alguma maneira. Ela então reuniu as mães, né, que era um encontro de mães que ela fazia anualmente, né. E isso, naturalmente, conduzia, né, a um processo, né, de reaquecimento desse pensamento contra o escravagismo, né, e pela a salvação, digamos assim, pela a indução de melhoria de vida, né, aqueles que dependiam mais, que eram mais pobres naquela época, inclusive. Mas aí, olha, interessante, essa senhora até faleceu, então aí veio a filha dela já, a Jarvis filha, né, que era uma feminista, né, e tal, que já produzia e que precisava produzir um memorial, né, em atenção à sua mãe, em atenção ao trabalho que essa mãe fazia, né. Não é interessante que você vê que quando eu disse que a gente não se salva desses dois espectros, que é o capitalismo e o egoísmo desses representantes de grupos identitários, que até reafirmam, né, sempre as causas, porque ao invés deles fazem uma confusão tão grande que ao invés de estarem lutando ao contrário, elas acabam, ou eles acabam reafirmando aquilo que eles negam. Interessante essa questão, mas é para um outro vídeo. Então ela estabeleceu, né, essa luta para criar um memorial em torno do nome. Veja bem que já havia interesse, ela, tá entendendo? Ela queria tudo, que já era filha, né? Mas tinha lembrança da mãe e tal, já há aí um processo egoístico em que ela tinha que proteger esse memorial à sua mãe, né? Mas havia um interesse, né? E um interesse, inclusive, fisiológico, evidentemente, né? Então, diante dessas manifestações dela, do que aconteceu naquela época, estava em curso, né, toda uma luta também nos Estados Unidos. E aí, né, o presidente Wilson, né, malandramente, né, que foi o 28º presidente dos Estados Unidos, encampou a luta. E com isso, né, essa proposição da filha de Jarvis, que era Jarvis filha, Anne Jarvis filha, em que aí aprovasse, levou ao Congresso e o Congresso aprovou, quer dizer, o Dia das Mães, né, para todo, né, os Estados Unidos e tal, e isso naturalmente esvaiu-se, né, para todos os países, né, essa forma né, de enaltecer, de homenagear as mães, né, realmente, né. Então, o que acontece? Então, logo, quer dizer, é um processo todo em termos de identitários e em termos políticos, né, interessante, porque tão logo o Congresso aprovou, no outro dia ele já estabeleceu que todos os dias da mãe deveriam ser contemplados
os prédios públicos, principalmente, com bandeiras, enfim, faixas que pudessem aluzir, né, ou aludir o nome, né, a homenagem às mães, né? Você vê que há todo um interesse político fisiológico aí na questão. E estabeleceu, a partir dali, o dia 9 de maio de 1914, né, como o primeiro dia das mães, né, em todo o mundo, em todo os Estados Unidos, né? Não é interessante? Então, mas olha só, por que estamos falando isso, né? Quando a gente falou no início que a gente, por mais que lute e fuja, você está sempre envolvido nessa questão capitalística, porque você é imbricado, digo, de certa forma, e você não percebe. Quer dizer, então, estabeleceu-se, né, o Dia das Mães, que virou assim um aforismo político, um aforismo capitalista, de uma forma assim que se pode, que só perde mesmo para o dia de Natal. Você vê, tal é a propagação e alusão que se faz comercialmente ao Dia das Mães, né? Porque só se perde para a época de Natal. Fora isso, o Dia das Mães é o dia mais consagrado. E olha só, meu amigo, em termos, tá certo, de homenagem, mas em termos de dinheiro, né? Porque produz um fluxo de compras, né, muito forte. E com isso, evidentemente, um fruto de dívidas, né, claro. Porque as pessoas compram com seus cartões, né, com suas, enfim, reservas que têm, e acabam produzindo, né, uma veiculação de dinheiro muito forte. Daí você vê que todas as datas, é o Dia das Mães, é o Dia dos Irmãos, é o Dia dos Avós, o que tem de dias por aí, meu amigo. E não é necessariamente para exaltar, né, essa coisa sublime da mãe, principalmente, né? É para exaltar a questão monetária, a questão do cumprimento, do dever de comprar naquela época, porque você é levado, então é o processo de marketing, né, pessoal que se envolve nas mídias, que leva a população a exaltar a mãe, mas sempre por meio de quê? Por meio de cifras, né, que gasta dos seus cartões. Que homenagem é essa? Uma homenagem que se presta necessariamente para desenvolver cada vez mais o sistema capitalista, né? O sistema neoliberal, que coloca você numa situação, como a gente vem contumazmente falando aqui, numa situação de produtor, né, necessário para que essa evolução capitalista se dê continuamente, porque o capital é isso. O capital tem que ter dinheiro gerando dinheiro. Quer dizer, então envolver a população, envolver o contribuinte, envolver todos aqueles que dispõem de um cartão, né, de um cartão de crédito. Quer dizer, necessariamente você vai comprar presentes para sua mãe, né? Mas enquanto você tem, né, você não percebe, mas esse é um cunho de homenagem que ele é meio até fraudulento, digamos assim, fraudulento no sentido de que você foi corrompido, né, necessariamente por essa mídia que se apresenta, de que é importante você homenagear as mães, é importante você reconhecer né, a posição das mães, o que elas representam. Evidentemente que é uma coisa extremamente importante, né? Mas por que não poderíamos fazer de outra maneira, né? Poderíamos até, né, estar desenvolvendo, né, apenas carinho, atenção, né? Acho que necessariamente não poderia haver esse processo de compras, mas aí é o processo capitalista que nós tanto falamos que, evidentemente, a gente acaba não conseguindo se desvanecer desse processo, né? E isso é terrível, meu amigo. Então, olha só, não estamos dizendo isso, poxa, maior homenagem, né? Maior atenção às mães, evidentemente, né?
mas que sejamos mais atentos também ao que está acontecendo. Afinal, esse aqui é um processo, é um canal, né, que se trata de filosofia, trata do problema da gente combater a banalização das coisas, dos acontecimentos cotidianos em nossa vida. Enfim, procuramos trazer as pessoas para o âmbito da reflexão, porque elas possam entender. Então, a finalidade nossa do vídeo, claro, é homenagear, acima de tudo, nossas mães, né, as nossas representantes daquelas que fazem, que dão de si, né, toda a sua parcela, né, até física, para a construção, para a exacerbação de um ser novo que virá permear aí a nossa existência, né? Então, veja bem, é para isso, nada mais. Quer dizer, então, só para trazer para você no âmbito de saber dos acontecimentos. Na verdade, quer dizer, as coisas são porque são, mas não são porque nós já até queremos que fosse daquela maneira. Esse é o problema. Quer dizer, você vê que tudo tem um cunho comercial, um cunho de interesse extremamente capitalista. Quer dizer, então é preciso a gente se regrar mais desses conteúdos nossos de audácia, de comprar a mais até do que podemos. É isso aí, meu amigo. Dá o like aí, meu currículo tá aí, né? Participa com a gente aí, bicho. Faz comentário aí. Esse canal se propõe a isso. Um abraço, até qualquer hora.